Será que a preguiça só existe em algumas pessoas? Tu acredita se eu te disser que existe uma fórmula para combater a preguiça de uma vez por todas? Então assiste até o fim, que tem muito conteúdo bom nesse vídeo. Fala, mochileiros da vida, tudo em ordem por aí? Eu sou o Tarcísio Gelain e esse aqui é o Bússola da Vida, um canal para te passar material e conteúdo para que tu tome as melhores decisões para tua vida e te torne mais produtivo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui e ativa o sininho para que tu receba as notificações de quando surgir vídeos novos, ajudando esse canal a crescer e contribuindo para a vida das outras pessoas, tá certo? Eu quero começar esse vídeo te instigando a refletir uma coisa. Tu já parou para pensar que todos os produtores de conteúdo trazem a preguiça e a procrastinação como uma coisa só? Eles não distinguem as duas coisas. Só de saber isso, tu já vai começar a mudar a tua cabeça para uma mente vencedora. Então eu vou começar a falar sobre isso, que para mim é o mais importante. A preguiça é um estado, enquanto que a procrastinação é uma ação. A preguiça é uma força contrária ao movimento, que quer te fazer permanecer parado em estado de inércia. Até o próprio Isaac Newton baseou-se nisso para constatar na sua teoria que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Imagina um exemplo assim. Quando o teu carro está sem bateria, ou até mesmo com a bateria fraca, tu tem que empurrar ele para fazer pegar. Mas no início, para empurrar o teu carro, é mais difícil, porque ele está em inércia. Agora, quando tu começa a tirar ele do movimento, ele torna muito mais fácil de continuar andando, não é mesmo? Então, resumindo o conceito, a preguiça te mantém parado, enquanto que a procrastinação não. Ela te mantém em movimento, porém, te faz adiar as coisas mais importantes para fazer coisas menos importantes, mas que são mais prazerosas a um curto prazo. Ou seja, não fica parado, mas também não se movimenta em prol dos seus objetivos, e sim de coisas supérfluas. Agora, uma coisa que tem que ser entendida aqui é que a preguiça está presente na vida de todas as pessoas. Ela é um instinto do ser humano. O mundo evoluiu muito rapidamente e ainda evolui, mas os seres humanos não. A gente levou milhões de anos para evoluir, enquanto que as evoluções tecnológicas nos últimos 100 anos foram exponenciais. E isso tanto na Revolução Industrial quanto agora na Era Digital. O Dr. Drauzio Varela fez até um vídeo falando sobre isso, que essa questão da preguiça é biológica. Ele diz que não existe nenhum animal que faz exercício físico por prazer próprio ou para inflar o seu próprio ego. Eles só gastam energia em 3 casos: para fazer sexo, para ir atrás de comida ou para fugir de predadores. Se eles conseguem essas 3 coisas, eles ficam lá sentados descansando. Sendo assim, fica evidente que todo mundo tem preguiça. Então lembrem-se, a preguiça é um estado mental, uma força contrária ao movimento, para te manter inerte. Quando tu tem aquele amigo que diz que nunca teve preguiça, ou que sempre foi produtivo e foi focado, na verdade é porque ele tem uma personalidade predisposta a isso. Ele já traz na bagagem emocional e da personalidade dele alguns traços e características de forma intrínseca. Existe uma teoria que eu gosto muito e estudei por vários anos, que se chama o Enneagrama das Personalidades. Essa teoria apresenta 9 padrões de comportamento, e eu vou deixar o link aqui na descrição para, depois desse vídeo, tu fazer o teste e descubra quais são as características ou pontos de melhoria da tua personalidade. Mas por que eu tô falando de personalidade num vídeo de preguiça? Justamente para te mostrar que existem personalidades mais propensas e outras menos propensas a terem preguiça durante o seu dia a dia. Se até agora tu tá gostando do vídeo, dá um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para as outras pessoas. Já aproveita e te inscreve e ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos, tá legal? Agora que tu já sabe o que é a preguiça, como é que faz para combater esse mal? Bom, para reduzir ao máximo a preguiça, existe sim uma fórmula para que tu siga, que é composta por ações que tu tem que aplicar durante o teu dia a dia. A preguiça acontece durante várias vezes ao longo do teu dia. Pensa assim, são várias batalhas pequenas a serem vencidas. Se tu come um doce, por exemplo, que não era para te ter comido, perdeu uma batalha. Mas tem outras batalhas que tu vai travar durante o teu dia. E o foco aqui é ganhar o máximo delas possível. E ainda mais importante é não se abater por perder algumas delas ao longo do teu dia. É um processo de evolução contínua. Aqui vai o primeiro ponto para lidar com a preguiça. Lembra que eu te falei que ela é uma força contrária que te puxa para o estado de inércia. Então tu tem que fazer uma força contrária à força da preguiça que te coloca no estado de inércia. Essa força é conhecida como motivação. A motivação, apesar de ser um termo clichê e amplamente utilizado, nada mais é do que a força que tu coloca no teu motivo para chegar em algo que tu quer ou algo que tu tem que fazer. Pensa só, se o teu motivo para essa tarefa é mais fraco do que o teu motivo para parar e olhar Netflix, tu não vai conseguir realizar aquela tarefa a não ser que chegue muito perto da data de entrega, que é quando tá te batendo o desespero. Se a tua preguiça te faz ficar inerte e não realizar as tarefas que são ligadas ao teu objetivo de vida, isso pode indicar que tu não tá tendo um motivo claro ou não está lembrando dele com frequência. E o nosso cérebro precisa enxergar esse objetivo. Nós, seres humanos, funcionamos com pequenas vitórias diárias e pequenas recompensas para gerar um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor te faz ficar mais motivado e feliz por um curto período de tempo. E para que tu gere essa motivação diária, é necessário que tu faça uma preparação. Pega o teu objetivo, transforma ele em uma imagem e coloca em algum lugar que tu consiga enxergar logo depois de acordar.
Por exemplo, eu tenho um amigo que tinha muita preguiça de se exercitar, e ele pegou o personagem favorito do cinema dele, que era o Rocky Balboa, colocou num quadro e colocou de frente para a cama dele. Assim, todos os dias quando ele levantava, ele olhava para aquela imagem e a sua motivação era ativada instantaneamente. Isso vai de encontro com o que eu falei no meu vídeo de inteligência emocional, que está aqui no card. Ao olhar para a imagem, tentar se imaginar depois do teu objetivo, quando ele tiver concluído, tentar sentir a sensação que tu vai sentir após completar a tua tarefa, após completar o teu objetivo. O famoso palestrante e motivador Tony Robbins criou uma técnica muito famosa e muito eficiente chamada priming. Ela é baseada no poder da mente e no fato de tu se projetar para o momento exato depois que tu concluiu aquilo que tu queria muito. E se tu tem uma personalidade cética, assim como eu, tu vai ter que tentar algumas vezes isso para te ver que realmente funciona. O lado bom é que eu vou te explicar aqui a parte científica da coisa. Essa técnica é como se fosse uma meditação, porém mais eficiente e de forma ativa. O Tony Robbins, por exemplo, ele acorda cedo e a primeira tarefa dele depois de se higienizar é fazer o priming. Ele acha um local tranquilo, geralmente na natureza. Já eu prefiro fazer no meu quarto mesmo. Ele senta de forma confortável e inicia fazendo algumas repetições de respiração rápida, inspirando e expirando intensamente o ar. Isso é exclusivamente para oxigenar o cérebro dele. E o oxigênio no cérebro faz com que a ansiedade diminua e seja ativada as partes racionais do cérebro, aquela parte do cérebro responsável por tomar decisões, sem com que as emoções influenciem. O próximo passo aqui é bastante simples. Ele pensa em 3 memórias que ele teve e que são extremamente boas e felizes. Aqui pode ser um objetivo, pode ser uma memória com alguma pessoa que é muito importante para ti, ou qualquer outra coisa. O importante aqui é que enquanto tu pensar nisso com os olhos fechados, é tu tentar sentir exatamente o que tu sentiu naquele momento. As sensações, os sorrisos, os gostos, os cheiros, tudo. Isso vai te trazer uma felicidade momentânea e vai te fazer gerar dopamina no teu cérebro, que é o nosso neurotransmissor de motivação. E no fim dessa técnica vem a parte mais importante de todas. Pensar em 3 objetivos teus e se imaginar ao fim deles, como se tu já tivesse concluído. Pode ser uma tarefa de curto ou longo prazo, seja depois de um ano de academia, depois de conseguir a promoção desejada, depois de concluir a faculdade, depois de ter feito uma viagem que tu tanto queria, enfim, do que quer que seja que tu tá querendo pra ti, mas que tu acha que a preguiça tá te impedindo de chegar nesse objetivo. Nesse momento tu vai repetir o passo anterior, que é pensar na sensação que tu teve ao concluir esse objetivo, ao concluir essa tarefa, sentindo todas as sensações, imaginando a roupa que tu vai estar vestindo, como se fosse literalmente um filme. Isso vai fazer com que tu traga aquele prazer, a vitória ou a felicidade da realização. Isso vai funcionar como uma espécie de trapaça para o teu cérebro, porque tu vai estar trazendo a sensação de realização e vai estar gerando dopamina antes de ter realizado a tarefa, funcionando como um combustível para a tua motivação. O link para te fazer a técnica de priming dublado em português no momento em que tu achar necessário vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. São 15 minutinhos diários que vão mudar a forma como tu inicia o teu dia. O segundo ponto para te lidar com a preguiça eu aprendi num curso de produtividade do coach Jerônimo Temel. E essa técnica é a conveniência. Fazer o que é certo ficar fácil e o que é errado ficar difícil. Parece óbvio, mas com os exemplos vai ficar muito fácil de entender o poder dessa ferramenta. Preparar tua mesa de estudos logo depois que tu termina de estudar naquele dia, deixando tudo pronto para o próximo, seja livro, material escolar, livro aberto no último capítulo, tudo à mão. Tu tá tornando conveniente só sentar e começar. Se tu faz exercícios logo depois do trabalho, deixar tuas roupas e teu tênis numa sacola ao lado da porta, com barrinha de cereal, água, suplemento, o que for. Assim não vai dar tempo de tu abrir a geladeira ou sentar no sofá. Só passa em casa, pega as coisas e vai. Tu estava em movimento e permaneceu em movimento. Isso também serve se tu quer tornar difícil algo que é errado. O mesmo exemplo anterior, quer ir na academia logo depois do trabalho, torna o que é errado, sentar no sofá e não sair mais, em uma tarefa difícil. Se tu quer beber a quantia ideal de água para o teu corpo por dia, os famosos 35 ml por quilo, deixar garrafinha de águas espalhadas pela casa, ao lado do computador, ao lado da cama, ou na geladeira, por exemplo, vai fazer com que tu torne conveniente o fato de apenas abrir a garrafinha e tomar água. Enfim, para te criar conveniência depende muito da tua criatividade. É simples, mas poderoso. Aplica o que eu te disse aqui e tenta voltar e dizer nos comentários o que tu achou dessa experiência, tá certo? E essas técnicas até agora que eu falei, essas ferramentas, elas são exclusivamente para que tu evite sentir preguiça. Mas agora vai uma dica pessoal minha para quando tu estiver sentindo preguiça, naquele momento, tu sair dela de uma vez por todas. Estar em movimento é literalmente a chave para combater a preguiça que eu encontrei para mim. Então, durante o meu dia, quando eu começo a sentir preguiça, aquela força me empurrando para ficar no estado de inércia, sentado no sofá, por exemplo, eu faço alguma tarefa prática. Eu lavo uma louça, eu organizo alguma parte da casa, eu varro alguma parte da casa e tento me movimentar por um curto período de tempo. Não precisa levar mais do que 5 minutinhos. O que eu percebi fazendo isso é que quando eu estou me movimentando e termino de fazer aquela tarefa, eu me sinto no embalo. Às vezes eu até varro um pouco mais a casa, por exemplo, para aproveitar aquele embalo que eu tava.
Mas comigo isso só funciona com tarefas práticas. Lembrem-se, a preguiça é uma inércia e tu tem que gerar uma força contrária a isso que te faça permanecer em movimento por um tempo para que teu corpo se acostume e tu se sinta motivado a fazer algumas coisas. E aqui tem mais uma coisa, durante o processo de fazer essa tarefa prática, como varrer a casa, por exemplo, tenta pensar nas pessoas ficando felizes ao entrar na tua casa e vendo ela limpa, tenta gerar motivadores internos para que tu gere de novo o neurotransmissor dopamina e nesses 5 minutos acabe gerando uma motivação interna para fazer as suas outras tarefas do teu dia a dia. Basicamente é rodar aquilo que o Tony Robbins falou no Priming durante essas pequenas tarefas de 5 minutos, que são práticas, que vão te ajudar no teu dia a dia. Lembrem-se que é uma trapaça com o teu cérebro, é pegar aquela recompensa futura e trazer ela para o momento presente, usando de combustível para ter a tua motivação e fazer as tarefas que precisa fazer. Bom, agora pega o teu caderninho e anota aí. Se mantenha motivado, faça uma imagem física para te lembrar daquilo que tu realmente quer para tua vida. Faça a técnica de priming, tanto sozinho quanto guiado pelo vídeo do Tony Robbins que eu botei ali embaixo. Torne as coisas convenientes de se fazer. Aquilo que é certo fica fácil e aquilo que é errado fica difícil. Por fim, se tu já tiver caído no marasmo da preguiça, levanta rapidamente e começa a fazer uma tarefa prática que te põe em movimento, sempre pensando nos benefícios que aquilo vai te gerar mais pra frente, gerando dopamina e fazendo com que tu fique motivado. Se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para as outras pessoas. E se tu não é inscrito, te inscreve e ativa o sininho para que tu não fique por fora dos vídeos novos que são postados toda semana. Nos vemos nos próximos vídeos. Uma boa jornada a todos!